Olá! Na nossa aula de hoje vamos falar mais uma vez sobre o SAEB e a gente vai trabalhar hoje o descritor 3, relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. Gente, o que são poliedros, né? Poliedros são esses sólidos que vocês estão vendo aí, ó. São essas figuras espaciais, figuras com 3 dimensões. E os poliedros, eles são formados por vários polis, significa vários edros. Edros é a região limitada pela interseção, pela junção de 2 planos. Na prática, os poliedros, eles são formados por figuras planas. Ó. Se você perceber aqui, a gente tem parecido com um quadrado, que parece um retângulo, parece um quadrado também. Aqui embaixo, né, lá por dentro, ó, parece um retângulo, tá? Essa região que nós temos aqui, toda essa região que eu estou marcando aqui para vocês, parece um L, mas ele também é um polígono. Aqui na próxima, a gente tem aqui em cima um pentágono, lá embaixo também um pentágono. Esse poliedro aqui, que a gente está vendo aqui agora, ele é chamado de prisma, tá? Por que é um prisma? Porque a base dele é igual ao teto dele. A gente fala que ele tem 2 bases, a de baixo e a de cima. Tanto faz ele ficar de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, certo? E aí o prisma, gente, todo prisma como esse aqui também a gente tem um prisma, porque se você perceber a base é igual ao teto. Aqui também a gente tem um prisma, tá? Todos os prismas têm seu nome. Esse é um prisma de base pentagonal, prisma de base triangular, esse azul. Esse mais amarelado, prisma de base quadrangular ou retangular também. E muitas vezes esse prisma aqui, ele recebe o nome de paralelepípedo, tá? O famoso paralelepípedo. Esse prisma aqui, gente, pela imagem, dá a entender que é um cubo. Aquele famoso dado, né? Aquele dado de 6 faces que a gente usa também muito lá na probabilidade, tá? E ele também é um prisma porque a base dele é um quadrado que é igual à base de cima, igual ao teto. Geralmente a gente estuda mais prismas, tá? No conjunto dos poliedros, que a gente mais estuda são os prismas. Se você perceber, em todos esses prismas, a gente está vendo aqui, né? Em todos esses nossos 4 prismas, as suas faces laterais são retângulos ou quadrados, como é o caso do cubo, certo? Mas as suas faces são retangulares, tá? Por que isso acontece? Ora, porque é como se eu tivesse a base e ela sai sendo projetada para cima. Ela sai sendo só repetida para cima aqui, até chegar lá no teto. Então ela vai fazendo meio que faces retangulares na lateral. Tudo bem? Então o que caracteriza um prisma? Prisma é um tipo de poliedro, tá? Que possui 2 bases. E as 2 bases são exatamente iguais, congruentes. E a sua lateral sempre é formada por retângulos. Tudo bem? Aqui nós temos uma pirâmide, que também é um poliedro, tá? Pirâmide, base quadrada. Nas faces laterais de toda a pirâmide a gente vai ter triângulos. Isso aqui, ó, é um octaedro, certo? Por que é um octaedro? É como se ele fosse 2 pirâmides dessa aqui, né? Uma para baixo e outra para cima. Só que essa parte do meio aqui dele é oca, né? Não tem essa face aqui, como aqui que tem, aqui é fechado aqui embaixo. Nesse octaedro aqui, ele não tem. É aberto, né? Você consegue sair, andar assim por dentro dele à vontade, tá? Como é que a gente dá nome aos poliedros, gente? A gente vai dar nome aos poliedros pela quantidade de faces dele. O que são as faces? São exatamente os polígonos que formam ele. Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso cubo. O cubo ele tem 6 faces. Ele tem a de baixo, a de cima e tem as 4 laterais. 1, 2, 3, 4. Tá? O paralelepípedo também tem 6 faces. Ele tem a base de baixo, a base, a de cima e também tem as 4 laterais aqui ao redor. Tudo bem? O nosso prisma de base triangular tem 5 faces. Tem a base, a de cima e na lateral ele tem 3. 1, 2, 3, essa aqui da frente. Então vai dar um total de 5, né? O nosso prisma de base pentagonal, ele vai ter 7 faces, ele vai ter a de baixo, a de cima, as 2 bases, e mais 5 na lateral.
tá? 5 retângulos na lateral. Se tu perceber, a quantidade de retângulos que vai ter na lateral vai depender exatamente da quantidade de lados da base. Aqui, ó, no prisma azul, a base ela é triangular. Então, de cada lado da base vai subir um retângulo. Sobe um retângulo aqui, sobe outro aqui e sobe um aqui na frente. Sobem 3 retângulos. Por isso que nesse prisma azul a gente fala que ele tem 5 faces, porque a de baixo, a de cima e as 3 laterais que sobem. Os 3 retângulos laterais. No paralelepípedo, que a base dele tem 4 lados, vão subir 4 retângulos. Sobe o da esquerda, o lado de trás, o da direita e esse aqui da frente. Contando os 4 retângulos da lateral com as 2 bases de baixo e de cima, dá um total de 6 faces. A mesma ideia também vale aqui para o cubo, tá? E também vale para o prisma de base pentagonal, gente. Ó. Como a base é um pentágono, tem 5 lados, vai subir um aqui, lá atrás, outro lá atrás, subir um aqui na direita, sobe outra face na esquerda e sobe essa aqui na frente. Ó. Vamos subir 5 retângulos, contando com a base de baixo e a base de cima, dá um total de 7 faces. Tranquilo? E como é que a gente vai dar nome a esses poliedros? Pela quantidade de faces. Um poliedro de 5 faces a gente chama de um pentaedro. Tá? Um poliedro de 4 faces... Ah não, essa pirâmide tem 5 faces. Essa pirâmide também tem 5 faces, gente. Ó. Ok? Ela também é um pentaedro. Poliedro de 6 faces, como a gente está vendo aqui, o cubo e o paralelepípedo, a gente chama de hexaedro. O prisma de base pentagonal tem 7 faces, ele vai ser um heptaedro. E esse poliedro aqui, como se fossem 2 pirâmides, se tu perceber, ela tem 4 triângulos em cima, na lateral, e mais 4 triângulos embaixo. Então ela tem um total de 8 faces. Essas 8 faces vai gerar um poliedro de nome octa. Octaedro. Olha como você vai estar aparecendo a palavra edro, tá? De exatamente poliedro. Então a gente tem aqui um octaedro, o cubo a gente chama de hexaedro, o paralelepípedo também é um hexaedro, o cubo a gente chama de hexaedro regular. Por que regular? Porque ele tem todas as suas faces congruentes, né? Todas as faces são quadrados, são polígonos regulares. E o hexaedro e o paralelepípedo é apenas um hexaedro mesmo, não precisa chamar de regular. Aqui a gente tem um pentaedro, tá? Porque tem 5 faces. Igualzinho também a pirâmide. A pirâmide também aqui é um pentaedro. E o nosso prisma de base pentagonal aqui, ó, como tem 7 faces, é um heptaedro. Tá? Vamos agora realmente ir para o tema da nossa aula, que é a ideia de planificação. Tá? A gente tem aqui um prisma reto de base retangular. Se tu perceber, a base desse prisma é um retângulo, lá embaixo, ó, apoiado. Certo? Essa aqui é a base dele, que é igual aqui do teto também. Se você for ver também, do teto é igual. Tá? Aqui o teto dele todinho aqui é retangular. Lembra um pouco uma sala de aula, né, gente? Sala de aula forrada, um ambiente, um container, uma caixa de sapato. E esse prisma reto de base retangular, se você abrir ele, se você abrir uma caixa de sapato, ela vai ser meio que assim, ó, desse jeito. Estão vendo aí? Se você imaginar esse pedaço aqui, você desce ele para cá, abrindo, e a parte lá de trás, você também desce ele lá para trás, abrindo, que vão dar exatamente essas 2 faces aqui, ó, esses 2 retângulos, tá? E a lateral tu pode fazer um corte bem aqui na caixa, e depois de fazer o corte bem aqui, tu consegue abrir toda a lateral, né? Vai dar exatamente esses 4 retângulos que vocês estão vendo aqui, formando a lateral. Tudo bem? Isso aqui é a planificação de um paralelepípedo reto retangular. E aqui a gente tem uma animação para vocês verem como é que funcionaria essa caixa, né? Esse paralelepípedo sendo planificado, sendo aberto. Vou só voltar aqui um pouquinho. Tá aí, ó, como vocês estão vendo, né? A caixa aberta e também inicialmente ela estava fechada, ok? Agora um cubo.
ou, como eu falei anteriormente, hexaedro regular. Se você for abrir o cubo, gente, vai ficar exatamente desse jeito, certo? O cubo planificado fica do jeito que vocês estão vendo aí. A gente tem aqui a base e o teto, que você pode até observar como sendo essa e essa face, e a lateral deles são formadas por 4 quadrados. Aqui a lateral é formada por 4 quadrados. Tudo bem? Vamos pegar também aqui a animação, ó. Como é que ficaria um cubo, a planificação que a gente tem aqui, e agora ele está montando o cubo, o hexaedro regular. Ok? Próximo, a gente vai ter aqui um prisma de base triangular. Se você perceber mais uma vez, a gente tem o teto lá em cima, que é a base de cima, lá embaixo a base, e aí você pode abrir essas bases, né? Para cima e para baixo, e a lateral é formada por 3 retângulos, o da esquerda, o da direita e o da frente. Aqui a planificação. A base de cima, a base de baixo, tá? E os 3 retângulos da lateral estão aqui. Aqui tem um ponto curioso, que aqui ele destacou os pontos A, B e C. Como se o ponto A estivesse aqui, não é isso? Ponto A, o ponto B estivesse aqui e o ponto C estivesse lá em cima. Esse ponto aqui, gente, da planificação, quando ele fechar, vocês conseguem perceber que esse ponto vai coincidir lá com o ponto C. Esse vértice, quando eu fechar, vai tocar nesse vértice. E aqui também, quando eu fechar, também vai coincidir lá com o ponto C. Porque eu vou pegar a tampa aqui e vou baixar ela. E aqui, o ponto C vai fechar para cá. E esse ponto C também vai fechar para cá. E aí o meu prisma vai começar a ser fechado. Isso vale para cima e também vale lá para baixo, onde a gente também tem os pontos D, E e F. Ok? E aqui a gente tem a planificação de um prisma semelhante. Estão vendo aí, ó? Fechou e agora está abrindo o prisma. Dá pausa nesse momento. Ó, a gente tem aqui a nossa base, está lá embaixo. Essa base está bem aqui embaixo. Ó. A base de cima está aqui. E aqui nós temos os 3 retângulos da lateral. Ok? E aqui a gente tem um resumo. A gente tem o nosso prisma de base triangular. Acabamos de ver, né? Temos aqui o nosso paralelepípedo, nossa caixa de sapato. O cubo. Tá? E aqui temos outros prismas. Aquele primeiro prisma que a gente viu lá, o prisma de base pentagonal. A base é um pentágono, em cima também é um pentágono. Então você abre a base de cima, a base de baixo. E a lateral formada por 5 retângulos, como eu mostrei a vocês, tá vendo? E aqui um prisma de base hexagonal. A base agora é hexágono, tem 6 lados. Está aqui a base de baixo, a base de cima. Está aqui elas, na planificação. E como a base é um hexágono, tem 6 lados, vão subir na lateral 6 retângulos. Está aqui os 6 retângulos na lateral. Ok? Próximo slide, a gente vai ter agora os nossos poliedros de Platão. Platão foi aquele famoso filósofo, Platão, certo? Que na antiguidade, né? As pessoas não eram apenas filósofos, apenas historiadores, apenas geógrafos, apenas matemáticos, apenas astrônomos. Eles eram tudo ao mesmo tempo. Os caras estudavam tudo ao mesmo tempo. E o Platão, ele percebeu que existem 5 poliedros regulares. Apenas 5. 5 poliedros que eles vão ter as faces congruentes. Se a gente pegar aqui, ó, é uma pirâmide, tá? Tá aqui a linhazinha lá de trás da pirâmide, está até um pouco apagada, mas dá para perceber também aí. E essa pirâmide ela é formada por 4 triângulos equiláteros. Todas as bases aqui, ó. Essa base aqui é um triângulo equilátero e a lateral é formada por 3 triângulos. Esse aqui é um tetraedro, tá, gente? Tetra, porque tetra, porque tem 4 faces. E edro, porque esse é um poliedro, tá? E é o tetraedro regular. Todos os poliedros de Platão são regulares, tá? As faces são congruentes. E os ângulos entre os planos, os ângulos edros, né? Os diedros, possuem sempre o mesmo ângulo. Isso é o que caracteriza o poliedro de Platão. E aqui a gente tem a planificação dele. Estão vendo aí, ó? 4 triângulos. E se você for fechando esses triângulos, fechando esse modelo, você acaba montando um tetraedro.
Aqui a gente já viu o nosso cubo, né? Hexaedro. Aqui agora a gente tem o nosso octaedro, que a gente tinha visto mais cedo, só que a gente não tinha visto a planificação dele. Essa aqui é a planificação do octaedro. Aqui a gente tem o nosso dodecaedro. Estão vendo aí como a gente viu antes? Né? Ó, nosso dodecaedro, poliedro de 12 faces. Lembra até um pouco uma bola de futebol, né? Lembra um pouco, tá? E aqui a gente tem o nosso icosaedro. Icosaedro porque ele vai ter 20 faces triangulares, tá? Esses são os nossos poliedros de Platão. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês rápido, para vocês verem as planificações sendo formadas. Tetraedro. Agora virar o hexaedro, nosso cubo, né? Agora o octaedro. Olha aí como é que ele se monta. Quem gosta disso, né, acha isso bem interessante. Dodecaedro, nossas 12 faces aí, ó. 6 de cada lado, 6 faces de cada lado, ó. E agora, para terminar, o nosso icosaedro, nossas 20 faces triangulares. Esses são os poliedros de Platão, né? Também são muito usados daí em jogos de tabuleiro, como forma de dados. Tá ok?